Olá, aqui é o professor Edgar, continuando com o treinamento em simulador virtual. Nessa videoaula eu vou mostrar como criar componentes simuláveis na biblioteca do Multisim. Eu vou abordar estes tópicos e no último tópico eu vou fazer uma análise das propriedades do componente criado comparando com um componente similar existente na biblioteca do Multisim. Como criar o componente? Esta opção, clico nesta opção, Component Wizard, clico e vai me aparecer aqui uma de 8 janelas de diálogo. Cada uma dessas janelas representa um passo para a criação do componente. Então, temos aqui, passo 1 de 8. Eu vou criar um componente que não existe na biblioteca do Multisim. 2SA, o 1930. Colocar aqui o nome do autor. Esse campo aqui ele é opcional. E por default, por padrão, quando eu inicio a criação do componente, vem marcada essa opção, simulação e layout. Eu prefiro utilizar essa opção padrão, porque eu crio o componente para simulação e associo a esse componente um package. É importante associar o package porque, às vezes, eu quero construir uma placa de circuito impresso. Então, eu tenho que exportar o meu esquemático para o Artboard. E já tendo um package associado, fica fácil para criar a placa de circuito impresso. Existem as opções de você criar apenas componente para simulação ou apenas para layout. O componente que eu vou criar é do tipo analógico. Temos duas opções aqui, analógico e digital. Função do componente é simplesmente para minha orientação. Saber por que foi criado o componente, o que esse componente faz. Esse campo também é opcional. Muito bem, o que é muito importante é eu conhecer os parâmetros elétricos do componente. Para isso, existe a opção de consultar o manual do fabricante. Está aqui. Eu escolhi esse fabricante. O transistor é esse aqui. É um transistor de silício PNP destinado como aplicação principal a amplificador de potência. Parâmetros elétricos. Para orientar na edição das linhas do arquivo SPICE. E aqui eu tenho informação do encapsulamento. Tipo SC67, pelo desenho aqui que a gente está observando, ele é compatível com o encapsulamento TO220. Identificação dos pinos, são 3 pinos. 1 é base, 2 é coletor, 3 é emissor. Base, coletor e emissor. Muito bem, vamos dar continuidade ao projeto. Eu vou colocar aqui, então, apenas para minha orientação. Power transistor. Posso colocar aqui epitaxial technology e posso especificar que tipo de componente é esse. Então é um BJT PNP. BJT, traduzindo para o português, é transistor de junção bipolar. Bipolar Junction Transistor. Vamos dar um Next, que vamos avançar para o próximo passo. E aqui eu tenho que definir o encapsulamento. 3 pinos. Então eu vou tentar verificar
se tem na biblioteca algum encapsulamento que seja compatível com o SC67 por questão de padronização, senão eu vou ter que construir o encapsulamento para ele. Mas vamos dar uma olhada. Então eu clico aqui, Select a Package. Nada no User Database, que é a biblioteca do usuário. Aqui também não. E na biblioteca principal, Master Database, eu tenho mais de 7.000 opções. Então é bem insano, né, o trabalho de você procurar esse package, toda essa quantidade de possibilidades. Então eu vou filtrar. Clico aqui em Filter. Vou adicionar uma linha aqui. Essa linha permite eu esclarecer para o programa o que eu realmente quero. Então vamos lá. Estou informando então para o programa o que eu realmente quero. Eu quero package, operator, aqui por padrão contains, e aqui o SC67. Eu vou verificar se realmente existe, né, na biblioteca. Eu vou dar um OK. E ele encontrou. Da Sanyo, SC67, veja bem, compatibilidade com o encapsulamento TO220, tecnologia Through-Hole, ou seja, furação, inserção e soldagem dos componentes. E aqui, número de pinos e uma informação para o outboard. Isso na eventualidade de se desejar criar uma placa de circuito impresso. Vou selecionar todas as informações estão aqui e vou para o próximo passo. Ele criou aqui um símbolo. Esse símbolo eu quero padronizar de acordo com a biblioteca do Multisim e utilizar o padrão ANSI. Então eu vou copiar do banco de dados um símbolo que seja compatível por questões de padronização. Eu venho e seleciono essa opção aqui, BJT-PNP. Observe aqui que eu tenho uma quantidade enorme de transistores PNP. Qualquer um deles que eu clicar, o símbolo vai ser o mesmo. Questão de padronização. Vou dar um OK. Está aqui meu símbolo. Muito bem. Vamos para o próximo passo. Aqui eu tenho a associação dos pinos com coletor base e emissor. Seção única. E aqui, o tipo de pino eu posso configurar. Por padrão, o programa me coloca como bidirecional a configuração desses pinos, mas eu tenho essas opções. Isso vale para qualquer um dos pinos. Clico. Eu posso optar por pino passivo, terra, bidirecional, o que já está configurado, entrada, não conectado, saída e alimentação. Eu vou deixar aqui no padrão default. Próximo passo. Esse passo é importante porque eu tenho que associar o pino e a numeração do pino correspondente, que é dado pelo fabricante. E aqui no mapeamento. Vamos lá, então, novamente para o fabricante. Olha, pino 1 base, pino 2 coletor, pino 3 emissor. Então vamos lá, base, coletor e emissor. Vamos lá, eu vou mapear agora esses pinos. Base, pino 1. Coletor, pino 2. E emissor, pino 3. OK. Mapeado. Próximo passo. Esse passo é muito importante. Eu havia dito para vocês que esse componente não existe na biblioteca
do Multisim. Vamos admitir que, porventura, eu quero criar um componente. Vamos tomar como exemplo esse mesmo componente. Vamos supor que esse componente já existisse em termos de parâmetros elétricos na biblioteca do Multisim com outra especificação. Por exemplo, vamos admitir que o BC557 fosse exatamente igual a esse transistor aqui em termos de parâmetros elétricos. Então vamos lá. Eu vou selecionar do banco de dados Master Database BJTPNP. Vou digitar aqui o BC557. Ele já me achou aqui BC557A. Tá bom, vou usar esse aqui mesmo. Vou dar um OK. Observe que ele já coloca aqui os arquivos SPICE. Aqui na realidade são as linhas do arquivo SPICE do transistor BC557. Então eu posso editar. Eu quero personalizar essa minha biblioteca, né? 2SA 1930. Então vou personalizar. 2SA 1930. Aí eu dou continuidade. Só que não é o caso, né? Conforme eu havia dito para vocês, não existe esse componente na biblioteca. A outra opção seria eu carregar um arquivo SPICE que o fabricante fornece. Então, clico nessa opção aqui. Eu não tenho nada de arquivo para esse componente. Nada que o fabricante possa me fornecer. E o arquivo é desse tipo aqui, ó, SPICE Files, extensão .cir. Então, não tenho nada. Essa opção também não serve. Esta opção aqui, então, seria a ideal. Model Maker. Quando eu clico aqui, vai me abrir uma janela para eu selecionar que modelo que eu quero. Eu quero esse aqui, ó, transistor de junção bipolar. Eu vou dar um OK. E aqui é importante. Ele carrega como padrão um template, né, um sample do 2222. E aqui eu posso fazer as modificações dos parâmetros, sempre me orientando pelo manual do fabricante. Então veja bem, é um transistor PNP. Quando eu clico em PNP, automaticamente as polaridades são invertidas, porque a polaridade de um PNP e um NPN são exatamente opostas, né? E aqui eu tenho outros parâmetros que eu posso modificar. Então veja bem, é um trabalho insano, né? Um trabalho demorado, porque eu tenho que consultar os parâmetros do fabricante. Eu tenho que saber para que servem esses parâmetros. Então eu posso fazer as modificações aqui. Muito bem. Vamos admitir que eu não queira fazer as modificações aqui. Eu vou deixar essa modificação aqui pronta, mas não vou fazer mais modificações. Eu vou fazer isso aqui, ó, OK. Observe que as linhas do arquivo SPICE vão estar disponibilizadas na minha janela de diálogo. Muito bem, você tem aqui os asteriscos. Tudo que está aqui em asterisco, com asterisco na frente, é informação, puramente informação. Editável. Qualquer alteração que eu fizer aqui vai alterar efetivamente as linhas do arquivo SPICE do componente, que é exatamente essa aqui, ó. Muito bem. Eu tenho aqui, por exemplo, um parâmetro IC não está disponível, parâmetro VC não está disponível. Eu vou só alterar esses dois parâmetros, senão, se eu começar a alterar todos os parâmetros, essa videoaula vai ficar muito longa, mas aqui como exemplo.
O que é importante também vocês saberem é o seguinte, veja como que eles são inseridos. Eles são inseridos em notação científica. E eu tenho que observar as unidades de medida. Unidade de medida para tensão, volt. Unidade de medida para corrente é o miliampere. Eu tenho que converter isso em notação científica. Então, tem aqui um exemplozinho que eu vou mostrar para vocês. Parâmetro, tensão, volt, que é a unidade de medida. Eu quero escrever 6 milivolts. Então, tem que ver a equivalência de 6 milivolts. Equivale a 0,006 volts. Eu vou escrever em notação desta forma. 6 expoente menos 3. 6 volts. 6 volts é a própria unidade de medida. Então, 6 expoente 0. Unidade de medida da corrente. 600 microamperes equivale a 0,6 miliamperes. Eu escrevo desta forma aqui. Ó. Veja bem que eu estou usando agora o expoente negativo. Aqui também, né, eu usei expoente negativo. 600 miliamperes. E a própria equivalência, ó, 6 expoente 2. 6 miliamperes, própria equivalência. 6 expoente 0. Nanosegundo é a mesma coisa. Por exemplo, 200 microsegundos equivale a 200 mil nanosegundos. Escrevo dessa forma. Sempre lembrando, né, que quando a gente fala em notação científica, esse número aqui, esse primeiro número, ele não pode ser maior do que 10. Então, ele vai até 9.9999 e assim por diante. Então, isso é notação científica. Não confundir com potência de 10. Então, eu vou fazer essa alteração aqui. Vamos dar uma olhada no manual do fabricante. Eu vou observar aqui que a corrente do coletor é menos 2 amperes e a corrente e a tensão entre coletor e emissor menos 180 volts. Muito bem. Um detalhe, como eu já defini aqui transistor PNP, eu não preciso me preocupar em colocar o sinal negativo na frente do número, na frente da corrente. Então, eu vou escrever dessa forma. Ó. Então, veja bem, 2 amperes equivale a 2.000 miliamperes. Então, eu escrevo expoente, aqui em minúsculo, mais 2 expoente 3, ou seja, 2.000 miliamperes. Aqui no caso da tensão, expoente mais, pronto, devidamente escrito. Significa então o seguinte, qualquer alteração que eu fizer aqui, no momento em que eu der o next, vai alterar então os arquivos, as linhas, né, do arquivo SPICE. Vamos admitir que eu não preciso dessas informações aqui. Ó. Simplesmente eu deleto. Então, vou deletar isso aqui. Não preciso dessa informação. Veja bem, ó, modelo MPS 2222 e aqui 2222. Veja bem, é simplesmente um sample ou um template. E aqui que vai valer. A hora que eu criar, que eu clicar em Next, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser modificado. Observe então, ó, 2SA1930 e aqui já foi modificado, 2SA1930. Dado que eu acabei de inserir. Então é dessa forma que nós fazemos a criação do modelo. É muito cuidado, né? Você tem que ter muita atenção e digitar corretamente os parâmetros fornecidos pelo fabricante.
Vamos para o próximo passo. E aqui é onde eu vou fazer a inserção do componente na biblioteca do usuário. Então, clico aqui, transistor, já tenho aqui o grupo, e eu vou adicionar a família. A família que eu quero é exatamente essa, né? BJT PNP. Eu posso colocar outra identificação. Eu vou seguir o padrão BJT PNP. Vou dar um OK. E aqui já está acrescentado o meu componente criado. Muito bem. Observe que eu tenho aqui uma janelinha, um quadradinho marcado. Quando eu clicar em Finish, automaticamente esse componente vai estar presente na minha área de trabalho. Se eu desmarcar, quando eu clicar no Finish, ele vai direto para a biblioteca do usuário, que é exatamente essa aqui, User Database. Eu vou optar pelo padrão, deixar aqui marcado, clicar em Finish, e vocês vão ver que o componente vai estar presente na área de trabalho. Está aqui. Vamos observar um detalhe. Ele tem um prefixo aqui que é U. U é um prefixo que o Multisim usa por padrão para identificar circuito integrado. Eu vou modificar isso aqui para Q. A letra Q é o prefixo que o Multisim utiliza para transistor. Selecionando e optando aqui por Tools, Database, Database Manager. Eu vou para a biblioteca do usuário. Já está aqui a biblioteca do usuário. Ó. Clico aqui e faço a alteração. Letra Q. Tem a opção de colocar um ícone aqui para representar a minha família. Então, eu vou colocar um ícone. Vou carregar de uma biblioteca que já existe no Multisim, que tem esses ícones. Aqui, ó. Está em ordem alfabética, né? E aqui eu vou escolher o PNP. Vamos ver se tem, né? Ó, NPN tem. Bom, com certeza vai ter o PNP também. Então vamos lá. Está aqui, ó, PNP. Vou dar um clique, Open. Aqui já está meu ícone. E é só fechar. Vou deletar e vou inserir o componente com o prefixo agora modificado. Então aqui Place, Component. E venho aqui na biblioteca User Database. Está aqui o componente e as informações do componente. Eu vou dar um OK. Observe que já tenho, então, o prefixo modificado, Q1. Muito bem. Eu vou comparar com um componente similar, que no caso eu vou comparar com o próprio BC557, que é um transistor PNP também. Para a gente fazer uma análise se essa sequência que eu utilizei para criar o componente está de acordo com o componente já existente no Multisim. Então vamos lá. Venho nesta opção Place Transistor, ou posso vir aqui também Place Component, né? Vem aqui, ó, Place Transistor. Vou lá para o Master Database. O transistor já está aqui presente, ó. Então vou colocar ele aqui na área de trabalho. Aqui as informações, veja bem, ó, exatamente, né, na mesma disposição do componente que eu criei. Então, até aqui por enquanto está ok. Vou editar ele. Esse é o componente já existente. Propriedades, label. Vamos acompanhando. Se eu quiser colocar defeitos, pinos,
Veja bem aqui, ó, também bidirecional, o programador do arquivo Spice, ele optou também pelo padrão bidirecional. Include. Então temos aqui essa informação. Vamos lá para o valor. Vou editar o modelo. Está aqui. Vou editar no banco de dados principal. Então, geral, informação, símbolo, os arquivos Spice, aliás, as linhas, né, do arquivo Spice, parâmetros do pino, invólucro ou package. E esses parâmetros aqui são parâmetros apenas informativos. Qualquer alteração que eu fizer aqui não influi na simulação. É apenas para minha orientação. Se eu quiser, por exemplo, modificar aqui para 3.25, nenhum problema. De repente eu não quero essa linha, não preciso dessa linha, é só deletar a linha. Então, esse campo aqui é somente para informação. Da mesma forma aqui, ó. De repente eu quero colocar aqui o que manufatura, né? Por exemplo, vamos por Toshiba. Pronto, olha. Salvando aqui. E agora eu vou editar esse componente aqui, ó. Propriedades. Label. Display, ó, por enquanto, normal, ó. Se eu quiser colocar defeitos, pinos, vamos editar o componente, está aqui, por enquanto normal, ó. Vamos editar no banco de dados principal, ó, geral, símbolo, modelo, aqui meu arquivo Spice, então, especificamente aqui, ó, arquivo Spice, pinos, seus parâmetros, invólucro ou package, parâmetros eletrônicos, aqui é aquela alteração para orientação, para informação apenas. Muito bem, então comparamos os dois componentes e a sequência que nós adotamos, né, para a criação do componente está compatível com um componente já existente na biblioteca. Agora é só fazer a simulação. Com isso, terminamos a videoaula de hoje. Obrigado por ter assistido, obrigado pela paciência e até a próxima videoaula. Bye!